Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas, tratando aqui sobre o artigo como um elemento substantivador, certo? Temos apresentado essas questões e agora é hora de seguir adiante aqui com mais um texto. Na última aula a gente falou exatamente sobre esse texto de Gálatas 3:7 e agora vamos para esse texto de Hebreus 13:24, certo? Hebreus 13:24. Vamos lá. Hebreus 13:24. Nós temos aí: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Né? Nós temos aqui: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Então a gente tem aqui o autor de Hebreus fazendo suas colocações finais e, na verdade, o que nos apresenta aqui como o texto, né, no grego, ele começa aqui com esse verbo, né? O verbo é o verbo aspasaste, certo? Aspasaste, que é essa ideia de saudai, né? Nós temos aqui saudar, exatamente. Então, saudai, basicamente isso, não é um verbo que vai ter tanta consideração assim para outras questões teológicas, então podemos seguir adiante. Temos pantas, certo? Que é todos. Então, saudai a todos. E aí nós temos tu regumenos remon, né? Os vossos guias, né? Tus regúmenos. Achei interessante. Se você já consegue esse verbo aqui, ó, é o verbo regelmai, tá? Por isso que ele é diferentão assim, tá? Regelmai. Regelmai. Certo? O verbo regelmai. E esse verbo, certo? Esse é um verbo que faz a gente pensar aqui. Deixa eu terminar de processar aí. É um verbo que faz a gente pensar sobre a característica do texto de Hebreus, certo? O texto de Hebreus é um texto com um grego muito mais rebuscado, certo? Então, ele vai trazer, por exemplo, o verbo regelmai, ele aparece em Hebreus várias vezes, aparece em Atos também, né? Filipenses, umas vezes. Deixa eu ver aqui o texto de Filipenses, né? Considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Né? Então, o que eu quero mostrar é que o texto do autor de Hebreus é um texto muito com um vocabulário mais apurado, certo? Então, algumas vezes ele vai usar palavras que se utilizam poucas vezes, que vão acabar aparecendo aí no texto de Hebreus, mostrando a sua característica de uma literatura um pouco mais rebuscada do que os outros textos, tá? Então nós temos, né? Saudai todos os que vos guiam, ou todos os vossos guias, todos os guias vossos, né? Como você preferir. Então, saudai todos os vossos guias, cai, e aí esse cai é traduzido aí como bem como, né? Com a ideia de também, bem como, pantas tus ragios, todos os santos. Saudai também, né? Todos os santos, certo? Saudai todos os santos. Então, nada muito complexo, nada muito difícil. Nós temos aí a saudação do autor de Hebreus. E aí nós temos raspadzomai, ou aspadzomai, que é saúdam, vos, rimas.
E aí é que nós temos aqui, ó, Roi apotes Italias, certo? Roi apotes Italias, que é os da Itália, certo? Que significa os da Itália. O que é realmente interessante, porque nós temos o nosso artigo, Roi, e nós temos a preposição, apó, certo? Então, Roi, que é o artigo, mas aí não fica só no artigo, né? Além do artigo, nós temos o quê? A preposição. Qual a preposição? Apó. Essa nossa preposição apó, certo? Preposição. Ela tem essa característica aí, né? De a ideia de origem, certo? Então, sendo um artigo mais preposição, mais uma sequência de palavras, né? Estando ligadas aí a ele, que é o tes Italias, formam exatamente essa locução prepositiva, certo? É uma locução prepositiva. O que faz com que o nosso artigo deixe de ser um mero artigo e passe a ser o quê? Um substantivador. Substantivador. Tem o papel de substantivar o que vem adiante dele. Por isso é que ele traduz como os da Itália. Isso poderia ser traduzido também como os que são da Itália, ou como aqueles que são provenientes da Itália, né? Aqueles que são oriundos da Itália. É esse ponto aí que a gente tem salientado a partir desse texto, certo? Então, considere sobre ele para que você não se perca dentro de tantas possibilidades, né? Já que nós temos no grego muitas possibilidades de interpretação, dependendo de onde eles aparecem. Mas o ponto que eu quero chamar para o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente esse, né? Do texto como do artigo como um substantivador de uma locução prepositiva, certo? Muito bem, temos considerado esse texto, vamos para o próximo. Então, agora a gente vai aqui analisar uma nova seção dentro dos particípios, aliás, dentro dos artigos, os artigos substantivadores, e dentro deste, e agora exatamente, a gente vai analisar os artigos que substantivam outras partes do discurso, e neste caso são as partículas, certo? As partículas e como elas são substantivadas dentro desse aspecto aqui do artigo, certo? Então a gente tem aqui o texto de 1 Coríntios 14, 16, certo? E a gente vai analisar esse texto. Nós temos aí: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Visto que não entende o que dizes, desculpe, né? Ele segue aí, não custa nada ler o restante do texto, né? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, Paulo está falando aí da questão da glossolalia, né? Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, dentro desse texto aqui, nós temos alguns pontos para salientar. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer a sua tradução.
A gente começa aqui com essa palavra epei, certo? Então, esse epei aí é o nosso... seria uma conjunção subordinativa, né? Já que, né? Desde que seria mais ou menos essa ideia que ele apresentaria aí pra gente. Então, junto com o ean, ele acaba aqui como o situ, certo? E situ, essa parte aqui foi traduzida dessa forma, tá? E situ. E aí a gente prossegue quando ele diz aqui, e situ euloguês, certo? E situ, e aí ele traz esse euloguês. Se tu bem disseres, tá? Basicamente, euloguês quer dizer bem dizer. É o verbo, especificamente é o verbo eulogeo, tá? Eulogeo, certo? E esse verbo eulogeo, ele significa exatamente eu bendigo, tem a ideia aí então de bem dizer. Então, se tu bem disseres, e aí ele utiliza aqui o apenas, né? Uh, em espírito, em pneumati. Então, se tu bem disseres em espírito, a gente tem aí uma pergunta, certo? E essa pergunta, ela começa eu preciso começá-la pelo final, porque esse texto ele está com a frase um pouquinho complicado aí para a gente poder entender dentro da ordem que ele já aparece diretamente no grego. Então, na verdade, eu quero que você olhe aqui para essa palavra aqui, ó, pos. A palavra pos é a palavra para como, certo? Como. Pos é a palavra para como. Lembre-se disso. E aí nós temos como erei. Aliás, erei, tá? O verbo erei, ele é o verbo, acredite ou não, né? Mas ele é o verbo lego, tá? Ele é o verbo lego. Ele está na sua forma futura aí, mas basicamente é o verbo lego, tá? Então, na sua forma indicativa futura ativa, né, terceira pessoa do singular, e é assim que ele acaba recebendo esse formatozão aí diferente, tá? Então, como dirá, pos erei. E o que eu acho interessante sobre esse texto, especificamente aqui, é porque nós temos, eu vou até marcar aqui com uma outra cor, nós temos aqui, ó, o indulto, certo? O indulto. A palavra para indouto é aquela pessoa que não conhece, né, que não entende. Seria mais ou menos essa ideia que a gente tem aí para ter um entendimento básico aí em português. Só que uh, o que a gente tem no grego é algo um pouco maior, algo um pouco maior do que isso, tá? A gente tem aqui no grego, olha, ho anapleiron. Ho anapleiron. E esse verbo anapleiron, ele está no particípio, tá? Ele é o verbo anapleirou. Então, deixa eu me chamar a atenção aqui para ele, é o verbo anapleirou. E esse verbo anapleirou, ele tem a ideia aí pra gente a ideia de completar ou de ocupar o espaço, certo? Então, é essa ideia que o verbo anapleiró, ela significa, aquele que seria essa ideia aí de ocupar um espaço, de tomar um espaço, basicamente isso, nada muito além disso, né? A gente tem alguns textos aqui, por exemplo, Mateus 13, de sorte que nele se cumpre a profecia. Então, esse cumprir, por exemplo, é a palavra tomar lugar, né? É a ideia do verbo anapleirou. E também a ideia aqui, como eu já falei, a ideia de tomar lugar, né? Como eu falei
dentro desse aspecto aí, certo? Até mesmo quando Paulo diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então esse verbo aí, supriram, é o verbo anaplerou, é a ideia de tomar lugar, de tomar, de cumprir, né? Tem algumas possibilidades de tradução. Mas no final das contas é a ideia de tomar lugar, certo? É aquele que toma lugar, que ocupa o lugar. Aliás, aquele que ocupa, aquele que cumpre esse papel aí de ocupar. Só que aí a gente também tem o verbo, aliás, o substantivo ton, certo? Nós temos ton, topon. Topon é a palavra para lugar, né? Então é aquele que ocupa o lugar. E a gente tem uma outra expressão aqui, exatamente, que é o ho anapleron, certo? Ho anapleron. Ho anapleron, melhor dizendo, ho anapleron. E essa expressão ho anapleron, ela tem um artigo mais um particípio verbal. E esse particípio, esse artigo mais um particípio verbal, ele tem a ideia de igual a aquele que. Aquele que. E aí a gente utiliza o nosso verbo aqui. E o nosso verbo anapleron é aquele que ocupa, né, neste caso aí. Então, aquele que ocupa. É por isso que aqui ele foi traduzido. Aliás, ele não foi traduzido aqui, mas a ideia dele é aquele que ocupa. E no caso nós temos ton, topon aqui. Então é aquele que ocupa. Aqui a gente já explicou essa questão gramatical aqui, que é exatamente essa, tá? E aí nós temos aquele que ocupa ton, topon, o lugar. Aquele que ocupa o lugar. Ton, topon, como você pode ver bem aqui, essa expressão bem aqui, ela está traduzindo essa daqui. Aquele que ocupa o lugar. Ok, professor, aquele que ocupa o lugar, mas não tem nada disso no texto em português? Exatamente, não tem. De fato, nós não temos. E o que a gente faz com isso, professor? Bom, a gente segue adiante e tenta entender no final das contas, porque não parou por aí. Como dirá aquele que ocupa o lugar, como a gente viu aí, tu idioto, que aparece até a palavra idiota, que veio exatamente daqui, né? O idioto é aquele que é aquele que não, que é uma pessoa, é uma amadora, certo? O idiotes, a palavra idioto está no genitivo, né? Como você pode ver aqui, ó. E na verdade ela é a palavra idiotes, certo? Idiotes. E a palavra idiotes, ela significa isso, né? Ela significa um amador, uma pessoa leiga, em contraste com uma pessoa expert, né? Uma pessoa muito capacitada e tal, uma pessoa não treinada. O idiotes é essa pessoa que chega e que não tem exatamente um lugar perfeito, né, para assumir, né? A gente tem aqui Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, certo? E incultos. Então, nós temos aqui a palavra iletrados, é a palavra para agramatoi. E a ideia de serem homens incultos é a palavra idiotai, certo? Então, a ideia de homens incultos é a pessoa que não tem um conhecimento sobre aquilo que está acontecendo, tá? Uma pessoa que não tem não tem muita capacidade de falar, né? E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:6. Essa palavra idiotes, ela vai aparecer também lá quando ele diz, ele é falto no falar. Idiotes tu logo,
Ele é falto, ele não tem tanta capacidade na sua fala. Então é essa palavra aí que nós temos. Só para que você tenha uma ideia, ela aparece no Novo Testamento somente 5 vezes. E das 5 vezes, somente uma delas está em Atos, as outras todas estão em Paulo. 2 em 1 Coríntios e 2 em 2 Coríntios. Palavrinha interessante para você saber aí. Aparece aí 5 vezes no Novo Testamento. Então, como dirá aquele que ocupa o lugar do indouto, certo? Essa é a palavra interessante do português, mas a gente poderia traduzir aqui como o lugar do... a gente poderia falar ignorante, mas a palavra ignorante ela é um pouco forte, né? Não é a ideia de uma pessoa ignorante totalmente, é a ideia de uma pessoa que não tem o conhecimento sobre algo em específico do qual se espera dela naquele caso. Então, é o lugar do... A Revista Corrigida e a Corrigida Fiel traduzem como indouto, mas nós temos em inglês palavras interessantes, que é como os não educados, certo? 1 Coríntios 14, 16 aqui. É aquele que é os não iniciados, aqueles que não aprenderam ainda, os não informados. Então, aquele que ocupa o lugar, eu vou traduzi-lo aqui propositadamente como o lugar do não informado. Tudo isso, professor, para traduzir tu e douto, exatamente, o lugar do não informado. Aquele que ocupa o lugar do não informado. Essa palavrinha aqui, para onde eu estou apontando exatamente agora, essa palavra aqui, ó, idioto, essa expressão aqui, tu idioto, ela foi traduzida por tudo isso aqui, ó. Aquele que ocupa o lugar do não informado. Eu sei que é muita coisa, né? É muita complexidade, é um texto inteiro, é uma palavra só para traduzir toda uma outra parte, né? Então, mas ao mesmo tempo faz sentido a gente considerar dessa forma. E aqui nós temos, além disso, eu quero chamar a atenção aqui para o restante, né? A gente diz como dirá, como a gente já traduziu, né? A partir aqui do pos erei, como você pode ver aqui. Então, como dirá aquele que ocupa o lugar do indouto? Como dirá aquele que ocupa o lugar do indouto? Mas não para por aí, porque é como dirá o quê? Como dirá to amém. Como dirá o amém. Como dirá o amém. Antes da gente seguir, eu quero mostrar para você que quando a gente analisa o texto e a gente começa a perceber essas relações, né? Essas relações de como é que eu posso falar? Essas relações das traduções, elas fazem a gente entender o porquê das traduções. Duas palavras sendo traduzidas aqui por aquele, aliás, literalmente no português, né, no grego a gente tem ho anapleron ton topon tu idioto. Na verdade é tudo isso aqui, ó, que foi traduzido somente por o indouto. Isso perde, né? Quer dizer que a tradução está errada, que não faz sentido. Não é isso que eu estou falando, né? A tradução continua fazendo sentido, ela continua estando no seu devido lugar, mas é bom você saber que essa parte não foi traduzida. Mas é uma coisa simples, né? É uma coisa pequena. Eu sei que é uma coisa pequena, mas tem coisas que são maiores e também pode ser que você não tenha tido conhecimento, certo? Então, vale a pena a gente considerar como eu tenho falado aqui, as traduções como o conhecimento do grego intermediário como aquele lugar
a mesa dos tradutores, aquele lugar, a mesa das pessoas, dos comentaristas. Quer dizer então que esse meu lugar à mesa me dá espaço para eu discordar de todo mundo? Não. Mas ela me dá um lugar de pelo menos reconhecer que existem outras possibilidades de tradução e entender até o porquê de eles terem traduzido assim. E não ficar completamente alheio, sem saber nada acerca das traduções, do porquê delas e tudo isso. Então, eu queria ter parado aqui exatamente para tomar essa consideração. Na próxima aula eu continuo aqui com relação ao to amém, que é exatamente o amém, e a gente segue analisando o texto e considerando essa parte aí das partículas sendo substantivadas pelos artigos, tá bom? Então é isto, ficamos por aqui, um grande abraço, que Deus nos abençoe. Valeu!